Hoje nós vamos falar sobre o calibre de Coulomb e o calibre de Lorentz. Essa é a segunda aula do nosso módulo 4. Bom, então, na última aula a gente parou aqui nas equações de Maxwell para os potenciais. Opa, tá faltando uma aqui. Então, eu tenho a relação entre os campos e os potenciais e eu tenho as equações dadas para calcular o potencial vetor A e o potencial escalar V. Mas, quando a gente fala de potenciais, a gente sempre tem uma certa liberdade de escolha, digamos assim. Os potenciais estão definidos a menos de algumas variáveis, algumas constantes, algumas coisas. E eu posso transformar, modificar esses potenciais desde que isso não altere os campos que eu vou calcular depois. Né? Então, o campo A e o campo B continuem os mesmos, se eles continuarem os mesmos, eu posso modificar os potenciais à vontade. Esse tipo de transformação a gente chama de transformação de calibre. E, observando essas equações, o que a gente quer é fazer transformações que facilitem a nossa vida, facilitem a gente obter os potenciais e calcular os campos depois. Como é que a gente faz essas transformações? Então, eu vou denotar aqui o A' e o V' como sendo os potenciais transformados, e eu vou falar A' igual a A mais alfa, V' igual a V mais beta. Então, condição para eu ter exatamente o mesmo campo magnético. A gente vai começar pelo campo B porque é mais simples. Né? Então, B igual ao rotacional de A. Então, se eu pegar o rotacional de A', para ele ser igual ao rotacional de A, eu tenho que ter o rotacional desse alfa, desse vetor alfa, como sendo zero. Ou seja, eu posso escrever o alfa como sendo o gradiente de uma função escalar lambda. Condições para resultar no mesmo campo elétrico. Bom, aí já complica um pouco mais. Então, eu vou substituir aquele V' e aquele A' na equação para obter o campo elétrico. Então, vai ficar tudo isso daí. Se eu quero que o campo elétrico seja o mesmo, então eu vou ter que o gradiente de beta mais a derivada temporal de alfa, do vetor alfa, tem que ser zero. Ou, substituindo o alfa por aquele gradiente da função escalar lambda, eu chego que o gradiente de beta mais d lambda dt tem que ser igual a zero. Ou seja, isso que está entre parênteses tem que ser uma função só do tempo, não pode depender com espaço para a derivada ali do gradiente ser zero. Então eu chego que beta tem que ser igual a menos d lambda dt mais uma constante k, que é uma constante do espaço, pode ser uma função do tempo, pode variar com o tempo, mas no espaço ela tem que ser constante. Bom, eu posso expressar tudo em função desse escalar lambda, então vai ficar assim, ó, o A' vetor é igual a A mais gradiente de lambda, e o V' é igual a V menos d lambda dt. Teria aquela constante no tempo, eu fiz ela zero, para simplificar aqui, então eu falo, aquela constante é uma função qualquer, pode variar no tempo ou não, então eu faço ela sendo zero. No caso estático, o que a gente fazia? A gente fazia assim, ó, divergente de A igual a zero. Só que nem sempre essa é a melhor opção, apesar de ser um calibre usado. Então, o que a gente vai ver aqui é os dois tipos de calibre que são mais usados e ver como é que fica o cálculo desses potenciais e desses campos nessas transformações de calibre. Então, o primeiro é o calibre de Coulomb, que facilita o cálculo do potencial escalar dele, que é fazer divergente de A igual a zero. Então, a equação para o potencial escalar vai ficar, então a equação original é essa, vou fazer divergente de A igual a zero, esse termo da derivada some, e eu volto na equação de Laplace, que a gente tinha lá em Eletromag 1, a equação de Laplace normal, sem aquele termo da derivada temporal. Só que tem um porém, né? Para eu calcular o campo elétrico, não preciso só de V. Né? Aquela equação do Laplaciano vai me dar um potencial desse tipo, que é basicamente falar o seguinte: quando eu tenho uma carga em um certo ponto do espaço, o potencial está determinado em todo o espaço. Lembrando que aquele R diferente que eu coloquei no denominador, é um módulo de R menos R'. Tem que tomar cuidado com essa integral. Mais para frente a gente vai trabalhar isso. Só que é isso. Então, eu estou na eletrodinâmica. Para eu calcular o campo elétrico, eu preciso não só do potencial escalar, eu preciso do potencial vetor também. E aí, nesse calibre, lembrando a equação que envolve o potencial vetor, eu vou fazer aquele divergente de A igual a zero, esse termo aqui,
vai ser zero, e eu vou ficar com uma equação desse tipo, ou seja, não facilita muito a minha vida, essa equação não é necessariamente simples. Então, não facilita eu calcular o potencial escalar, mas não facilita eu calcular o potencial vetor. Então, para eu chegar nos campos, não ajudou muito. Então, para a eletrodinâmica, a gente vai usar um outro calibre que é mais adequado, que é justamente o calibre de Lorentz. O calibre de Lorentz é o seguinte: em vez de fazer divergente do potencial vetor igual a zero, eu vou falar que o divergente de A é igual a menos μ0 ε0 dV dt. Da onde que surgiu isso? Ele não tirou da manga. Ele simplesmente olhou para a equação que envolve o potencial vetor A e falou: eu vou eliminar um termo. Se vocês olharem para esses parênteses mais à direita, ele vai ser zero. Ou seja, basicamente ele pegou esse parênteses e falou: eu vou falar que esse termo aqui é zero. Ou seja, vou escolher um divergente de A, né, que pode ser qualquer coisa, que não vai alterar o campo magnético. Então, eu vou falar que o divergente de A é dessa forma para eu zerar esse parênteses aqui inteiro nesse termo. E aí eu fico com uma equação para o potencial vetor, que vai ser tipo uma equação de onda, né, se a gente olhar bem. Então, Laplaciano de A menos μ0 ε0 derivada segunda no tempo de A é igual a menos μ0 j. E aí, bom, eu tenho que ir lá na equação para o potencial escalar. A equação potencial escalar é essa daqui. Se eu substituir o divergente de A, né, esse termo aqui, pelo que está escrito aqui em cima, eu vou chegar numa equação, tipo a equação de onda também. Laplaciano de V menos μ0 ε0 V, derivada segunda no tempo de V, é igual a menos ρ sobre ε0. Então, no calibre de Lorentz, a equação dos dois potenciais fica bem parecida. Na verdade, a gente tem o mesmo operador agindo. É tipo uma equação de onda inhomogênea. Esse operador é o D'Alembertiano, né? É tipo uma generalização do Laplaciano quando a gente está tratando coisas relativísticas. Então, ele facilita, o calibre de Lorentz na eletrodinâmica facilita porque eu tenho basicamente o mesmo operador agindo sobre os dois potenciais, e aí só vai mudar um pouco como que é a não homogeneidade da equação. Então, eu tenho que resolver a equação de onda não homogênea para determinados tipos de fonte. Se eu estiver numa região sem corrente livre e carga livre, é uma equação de onda, a gente sabe resolver. É exatamente a mesma equação de onda que a gente obtinha para os campos. Se não, a gente tem que colocar aqui, que é o J, como é que é essa densidade de corrente aí, e buscar resolver essa equação não homogênea. Certo? Então, por hoje é só. Não esqueçam de checar o Moodle e a gente vai pegar alguns casos para resolver na próxima aula, mas com uma coisa específica, uma coisinha a mais, tá bom? Até a próxima.